Shalom, Haris Kairene. Estamos mais um dia, mais um momento juntos, mais uma aula. Esta aula hoje dentro da proposta do nosso curso de especialização em Novo Testamento, dentro da disciplina de Teologia do Novo Testamento. Quero mandar um abraço aí para o nosso amigo que está sempre e nosso prezado aluno que está sempre participando das aulas, em especial o pastor Márcio. Meus prezados, nós hoje vamos dar continuidade à abordagem que estamos fazendo dentro da teologia direcionada às epístolas gerais. Falamos na aula anterior de Tiago e falamos também de Judas. Hoje já estaremos nos direcionando e iremos tratar sobre as duas cartas do apóstolo Pedro, os escritos do apóstolo Pedro, no seu âmbito teológico, fazendo uma análise, uma avaliação dos assuntos em que Pedro está tratando em suas duas epístolas. O Pedro das epístolas é um Pedro já, vamos dizer, absorvido por todo o propósito e a proposta do cristianismo a qual ele está inserido como um enviado de Cristo. O Pedro das epístolas já é mais, vamos dizer, centrado dentro da proposta da missão que foi-lhe incumbida e que foi-lhe direcionada para cumprir. Então, quando nós vamos trabalhar essas duas cartas de Pedro, e nós vamos começar a observar as epístolas de Pedro, nós vamos ver principalmente um grande teor de assuntos pertinentes à ética, tá? A ética, e depois a escatologia, mas também vamos ver as questões sobre os conflitos sociais. Assim como Tiago tratou questões de conflitos sociais, Pedro também está tratando sobre conflitos sociais na sua primeira carta, tá? Na sua primeira carta ele também faz essa abordagem. Então a primeira carta, ou a primeira epístola de Pedro, ela é escrita para um grande público. Ela não é escrita só para um público, mas para um grande público. A saber, ele está se dirigindo para as regiões de fato, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, uma área que cobre aproximadamente 777 mil quilômetros quadrados. Então, nós podemos até comparar com toda a península da Anatólia. Então, dentro dessa grande gama geográfica, essa grande extensão geográfica, populacional também, que Pedro está transmitindo um ensinamento com algumas as características e aspectos voltados a uma diversidade cultural, voltados a questões pertinentes à sociedade, vamos dizer assim, na diversidade social, nos preconceitos sociais, nas indiferenças sociais, nas disputas por espaços e por domínios dentro do âmbito social. Então Pedro vai declarar ao público em sua primeira carta justamente questões
e vai estar abordando sobre questões de âmbito moral, de âmbito social, fazendo um paralelo e um confronto em vários aspectos que está muito claro o paganismo, muito claro a profanação, muito claro a prática de um preconceito, de preconceitos também, não é? E algo muito latente também, que Pedro vai, assim como Tiago, tratar sobre a questão do teor das provações, qual é o sentido aplicativo das provações, como é que é composto o desenvolvido a estrutura ministerial dentro da proposta cristocêntrica e que a igreja primitiva está adotando, e quais devem ser os procedimentos a serem cumpridos, desenvolvidos para aqueles que estão inseridos dentro de um contexto ministerial. Pedro também está falando nessa primeira carta questões da imoralidade e da idolatria, cobrando um verdadeiro compromisso ético, uma verdadeira mudança de práticas profanas para que rejeite, para que abandonem, para que tenham uma verdadeira concepção prática e perspectiva cristocêntrica em todos os seus atos. Pedro também, algo que ele está abordando, justamente é um consolo que Pedro propõe aos cristãos com as suas palavras, principalmente aos cristãos que estão sendo rejeitados, perseguidos, que estão sendo afligidos por múltiplas questões que afere e interfere no transcurso da sociedade e das sociedades a qual Pedro está tratando no âmbito de povos, no âmbito de aspectos culturais, tradicionais, da questão dos hábitos e costumes e das práticas imorais, idolátricas, e práticas também de rejeição, opressão e separatismo social dentro das classes que dominam socialmente e economicamente, oprimindo as classes baixas, causando um segregalismo econômico e um segregalismo racial, político e social. E Pedro dá um grande respaldo, uma grande ênfase a essa circunstância e essa situação, confrontando-a de uma forma muito contundente e trazendo à tona qual que deve ser a participação do verdadeiro cristão em meio a situações de perseguição, de provação, de assolação. Também Pedro vai reservar um momento em sua carta para testificar da graça de Deus, testificar do Evangelho, explicitar sobre a importância da salvação, as suas aplicabilidades e a efetividade do plano salvífico dentro da proposta de Cristo a partir do Evangelho. Um outro âmbito
E um outro aspecto a ser pensado é justamente como é privilegiada a condição dos cristãos como povo de Deus, como raça eleita, como geração eleita, como sacerdócio santo. Então Pedro coloca muito claro a enfatizar que a condição salvífica, a condição de ser um salvo, de estar alcançando a perfeição, de estar resistindo a todas as propostas da idolatria, da profanação, da imoralidade, da perversidade e está vencendo o mal, concede a condição de ser chamado e considerado uma raça eleita, uma nação santa, um povo escolhido. E isto é uma ênfase na supremacia e soberania de Cristo, compartilhando a sua perfeição e condição para com aqueles a qual ele tem resgatado e que vêm até ele e com ele estão vivendo. Depois Pedro vai tratar sobre o valor da redenção cristã. Qual que é o sentido soterológico e o valor que esta redenção cristã concede para o ontem, o hoje e o amanhã. Uma aplicabilidade tridimensional dentro do plural, do coletivo, relacionado à igreja, ao povo de Deus, a partir do individual, do servo que é alcançado por Cristo, seu Senhor, e alcança nele a salvação e com isso é redimido do pecado. Pedro também vai trabalhar sobre as questões da santidade. O que é ser santo? Qual é a abrangência do termo hagios na ótica e na concepção petrina, que é mais efetiva, que é mais prática, que é mais voltada a um aperfeiçoamento progressivo com uma condição de estar tendo por primazia ser ou se identificar com Cristo em uma vida de consagração, comunhão e separação do mal. Para Pedro, santidade é a separação do mal e de toda a prática pecaminosa. Depois ele vai entrar no âmbito escatológico, fazendo um paralelo entre a vida da provação, o sofrimento, a vida do deserto, o sofrimento, a vida das implicações de conquista do aperfeiçoamento da fé através das resistências às intempéries e adversidades, e a esperança no âmbito escatológico que está reservada para o povo, a bendita esperança que está reservada para o povo que permanece em Cristo, por Cristo e para Cristo. E então ele também enfatiza muito a questão do sofrimento, dizendo que o sofrimento não é o fim, mas o sofrimento é um sinal para ser autenticada a fé. É uma validação no sentido de uma autenticação da fé, de um sentido aplicativo de uma fé fundamentada. E aí ele vai trabalhar, para concluirmos aqui também os temas, a fidelidade
sobre nós sermos fiéis em meio às adversidades. E depois, o juízo que está reservado para os que perseguem e que são contrários a propostas de Deus em meio ao seu povo. Então, a carta petrina, a primeira carta, a primeira epístola, eu colocaria como ela tendo uma proporcionalidade de teologia pública. Uma teologia pública com questões da existencialidade do ser, da prática cristã, com um olhar soterológico, um olhar antropológico e uma avaliação do contexto e da dimensão da fé cristã, praticada, vivenciada e constatada a partir dos momentos de adversidades. Agora, voltando-nos e direcionando nossos olhares para a segunda epístola de Pedro, que é uma epístola que se torna um manual ético e também escatológico. Dentro da proposta da ética petrina, nós vamos ver que Pedro trabalha principalmente questões direcionadas à sabedoria judaica a partir de uma sabedoria parenética, uma sabedoria voltada à vida que é conduzida com excelência, com prudência, com equidade e principalmente uma vida que é controlada de uma forma prudente, não sendo pautada nas questões aparentes, mas nas questões interiores, que tem mais resultado do que as exteriores, no âmbito ético, no âmbito moral. Pedro ataca muitas questões dos falsos mestres, porque é um momento da segunda carta de Pedro que Pedro está enfrentando um confronto direto com os falsos mestres, e aí surge, na segunda epístola de Pedro, um grande teor apologético de uma defesa da deidade, de uma defesa da divindade de Cristo, mas também de uma refutação às práticas pagãs e ao paganismo, desenvolvendo uma apologética para rebater, refutar, confrontar ao paganismo que é notório em meio à sociedade que Pedro está tratando e se direcionando dentro desse percurso ou transcurso geográfico de países e regiões que pode alcançar numa dimensão geográfica toda a península de Anatólia. Um outro fato também é que Pedro trabalha questões voltadas e direcionadas a fazer um paralelo e um suporte para a defesa do cristianismo proposta por Judas. Por isso que a segunda carta de Pedro, ela tem um paralelo com a epístola de Judas. E as duas se convergem dentro de uma apologia, dentro de uma defesa da fé cristã, dos padrões éticos, da centralidade do cristianismo
em um confronto direto com todas as práticas perversas e profanas e maledizentes e destrutivas e perniciosas dos falsos mestres, daqueles que são considerados condutores e guias para conduzir e guiar as pessoas ao inferno. Pedro, como Judas, nessa epístola, no teor apologético, ele é bem autêntico e confrontador e contundente na resistência aos que são contrários à proposta do cristianismo. Depois ele conclui a sua carta, já voltando a um aspecto escatológico, no sentido mais jurídico da escatologia, relacionado à justiça de Deus efetivada a todos aqueles que resistem e são contrários à fé cristã. E aí ele vai trabalhar a certeza do julgamento final, o teor do julgamento final, a aplicabilidade do julgamento final e o resultado final que está reservado para todos os escarnecedores. E por fim, ele conclui a sua epístola tratando sobre a parousia, a manifestação do Senhor, de Cristo, para buscar os salvos, os herdeiros, aqueles que alcançaram a salvação. Então, as epístolas de Pedro, tanto a primeira como a segunda, têm teores de grande propulsão ética, de grande propulsão soterológica, mas acima de tudo são 2 volumes de teologia pública e prática, com um sentido mais efetivo da praticidade do cristianismo, olhando mais no aspecto ortopráxico do que ortodoxo, no âmbito da doutrina e no âmbito da teologia. Muito bem, este era nosso estudo analítico, teológico, sobre as 2 epístolas de Pedro, dentro da proposta das epístolas gerais ou da teologia que está sendo tratada nas epístolas gerais. Vamos agora nos direcionar também, já em um início, uma introdução a tratar das 3 epístolas centrais, que são de um grande teor apologético, de um grande teor cristocêntrico e, acima de tudo, eclesiológico, do apóstolo João, como adento ao seu evangelho, adento à apologia expressa em seu evangelho. Essas 3 cartas trabalham e discutem e abordam temas paralelos aos que João trata no seu evangelho. A primeira, a segunda e a terceira epístola de João são 3 cartas com particularidades que estão como um desenvolvimento, como um apêndice do que está sendo tratado, do que está sendo discutido, do que está sendo proposto pela
proposta de um anexo, de um apêndice teológica, como um comentário teológico dos temas e assuntos abordados por João em seu evangelho. A primeira epístola de João, por exemplo, ela tem um grande enfoque sobre o tema verdade, sobre o tema amor e sobre o tema justiça. Primeiramente, nós vamos ver que a grande razão e motivação para escrever e propor essa epístola é justamente a identificação de Jesus como ser divino, a defesa da divindade e deidade de Cristo, tratando questões, então, peculiares dos centrais assuntos da defesa que João faz de Cristo em seu evangelho, abordando sobre a amplitude da verdade, a dimensionalidade da verdade e depois a perfeição proporcionada, o sentido pelo amor aplicativo. Então, a grande e a comunhão, ênfase de João é justamente confrontar e combater crenças que são voltadas a um secessionismo, crenças que são voltadas a um gnosticismo e a um docetismo, contrárias ao verdadeiro sentido da deidade e divindade de Cristo, contrárias a Cristo como Filho de Deus, contrárias a Cristo como o Verbo encarnado, dotado de todos os atributos, de todas as prerrogativas, de toda a essência do Pai, de Deus, em toda a sua amplitude. João, então, vai tratar esse tema com muita peculiaridade e particularidade na proposta dessa epístola. Um outro detalhe também é que ele trabalha e aborda justamente questões voltadas, direcionadas a fazer uma abordagem sobre as questões da humanidade de Jesus e que as tradições ou o que gnosticismo, docetismo e todas as tradições judaicas apresentam contrárias, e aí João vai refutando, ampliando no aspecto apologético e teológico a defesa da divindade e deidade de Cristo, sendo uma ampliação do arcabouço apologético contido no Evangelho de João, agora redimensionado na primeira epístola de João. Depois ele vai fazer uma abordagem sobre o relacionamento dos cristãos com o pecado e a vida de justiça que deve desenvolver o cristão. A vida de pureza, de compromisso, de integridade que deve ter o cristão. E aí ele faz até um jogo de palavras quando ele trata em um arcabouço no capítulo 3, no capítulo 5.18 e no capítulo 3, sobre as questões principalmente de uma vida cristã genuína, de um cristianismo genuíno, daquele que é realmente o íntegro, o servo íntegro do Senhor, dizendo assim: todo aquele
que obedece ao Senhor não peca. 1 João 3,6. Todo aquele que peca não viu e nem o conhece. 1 João 3,6. Ele é muito categórico nessa questão. 1 João 3,8 ele vai dizer: aquele que peca é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. 1 João 3,8. Todo aquele que nasceu de Deus não peca, porque sua sentença permanece nele e ele não é capaz de pecar porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. 1 João 3,10 ele ainda vai ampliar. Assim fica evidente que são filhos de Deus e quem são os filhos do diabo? Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama seu irmão. O que nós temos que enfatizar nessa declaração e nesse confronto dialético que João está fazendo aqui é justamente que ele propõe e trabalha questões principalmente relacionadas ao ambiente da imoralidade, da profanação, da pecaminosidade proposta pelos gnósticos, pelos docetistas nos seus liberalismos teológicos e nas suas propostas de uma liberalidade moral, desvirtuando aqueles que querem viver um verdadeiro cristianismo. Aí João vai confrontar aqueles que se estão deixando envolver-se pelas práticas de um liberalismo e de uma libertinagem moral. Depois, ele reenfatiza em 1 João 5,18, dizendo que nós sabemos que todo aquele que nasce de Deus não está no pecado. Aquele que é nascido de Deus, o Senhor protege. Um maligno não o atinge. Aqui seria quase um confronto, ou um contraponto, ou um paradoxo referente às abordagens do capítulo 3. Mas, na verdade, ele está fazendo um contraponto. Primeiro ele mostra a circunstância e depois ele enfatiza, mas vocês não estão dentro desse padrão, se realmente estão em Cristo e estão com Cristo. Mas se não estão, aí se enquadram nessa bula que eu estou aí apresentando. Por fim, ele vai tratar sobre a importância da morte de Cristo, o sentido aplicativo desta morte como expiação do pecado, dessa morte como reconciliação, dessa morte como ponto central do cristianismo e dessa morte como o sentido propulsor da vida eterna. Porque ela não é uma morte temporal, mas é uma morte momentânea, porque ressuscita ao terceiro dia e alcança a vitória sobre a morte e efetiva a salvação e efetiva a soterologia e efetiva a vida eterna. Já num outro sentido, João está tratando sobre o amor, a dimensão do amor, a abrangência do amor, a integralidade do amor, como uma carta que esta primeira carta nós podemos dizer que é a essência teológica do amor explicitada, articulada dentro da ótica joanina como o discípulo do amor ou o apóstolo do amor que faz uma defesa e uma aplicabilidade do amor numa existencialidade do ser e na existencialidade cristocêntrica e do verdadeiro cristão, porque se é cristão, ama, e se ama, Cristo está nele.
Depois, nós vamos ver também, dentro da proposta joanina, na sua segunda carta, uma explanação sobre a verdade. O que é a verdade? Qual a proposta da verdade? O que tem, qual o sentido da teologia da integralidade, da integridade que está inserido na verdade, no ser verdadeiro, na verdadeira aplicabilidade da verdade. Depois ele fala da implicabilidade daqueles que rejeitam o amor. Quais são as implicâncias? O que está reservado para os que rejeitam o amor? Para os que não praticam o amor e se absorvem do ódio e praticam atos de rejeição, atos contrários à verdadeira prática e essencialidade do amor. E ele também, João, foca uma abordagem ampla, dimensional sobre a verdade e o sentido desta verdade dentro de uma proposta de uma verdadeira prática de sinceridade e integralidade do verdadeiro sentido do Evangelho como fonte e fundamento de toda a verdade. Já na sua última carta, a terceira epístola de João, João trabalha uma carta eclesiástica, tecendo conselhos para Teótrefes e falando e exaltando os princípios de um homem que tem práticas expressivas e práticas que têm convicções ortodoxas. E aí ele faz uma defesa falando que Diótrefes não é um malfeitor por causa de suas convicções teológicas, mas sim por causa vamos dizer assim, numa repulsa às práticas de Diótrefes, um falso obreiro, um obreiro que está causando uma prática contrária. Eu confundi Teótrefes com Caio aqui. Vou estar voltando aqui à aula. Tá? Deu uma confusão aqui no meu CPU. João, na sua terceira epístola, ele está confrontando a prática de um obreiro que tem um desvirtuamento ético, um desvirtuamento teológico e um desvirtuamento principalmente eclesiológico, que não compreende a importância e o sentido do seu chamado e da proposta de ser um embaixador de Cristo. Então Diótrefes, ele é um malfeitor por causa de sua prática, das suas convicções teológicas, por causa da sua conduta, porque ele ama mais as questões referentes aos recursos financeiros, ao glamour, ao bem-estar, e é contrário principalmente à verdadeira integridade, comunhão e sinceridade e submissão e sujeição à verdade que deve ter o verdadeiro obreiro, o verdadeiro servo, o verdadeiro representante do cristianismo. E aí ele vai
estimular e defender a prática de Gaio. Gaio, um obreiro exemplar, hospitaleiro. Gaio, um cristão que é hospitaleiro, um cristão que é compreensivo, íntegro, generoso, com um testemunho digno de ser elogiado por toda a sua hospitalidade, por toda a sua sinceridade, integridade, compromisso com a verdade e principalmente tem ênfases de um amor genuíno e de uma teologia não rebuscada, mas uma teologia voltada ao socorro, à prática, no aspecto ortopráxico, de um cuidado para com aquele que necessita, com aquele que carece. O verdadeiro sentido, a efetividade do cristianismo, segundo João, na sua terceira carta, é praticado por Gaio. Então, podemos dizer que a terceira epístola de João, ela é uma condenação e confrontação às práticas malfeitoras, maledizientes de Teótrefes, um mau obreiro, um obreiro de um testemunho totalmente, vamos dizer assim, decadente, e também as práticas expressivas e extraordinárias, excelentes, praticadas por Gaio, um cristão que tem auxiliado a obra missionária, que tem sido um representante autêntico do verdadeiro cristianismo, que tem exalado o amor ao próximo em suas práticas, em suas obras, em suas palavras e, acima de tudo, que é um verdadeiro cristão através da vida de integridade, verdade e amor que Gaio vivencia. Então essa era a nossa aula de hoje. Abordamos sobre as epístolas de Pedro e sobre as epístolas de João. Fizemos um apanhado e uma síntese teológica sobre as propostas trabalhadas nas epístolas de Pedro e nas epístolas de João. Concluindo, nós podemos dizer que a teologia que vemos nas epístolas de João, ela tem 4 aspectos e 4 sentidos. Ela é uma teologia pública, ela é uma teologia apologética, ela é uma teologia do amor, ela é escatológica, é também ética e tem o sentido eclesiológico e eclesiástico também. Portanto, é uma das epístolas, é um grupo, é uma coleção epistolar de maior amplitude para o Novo Testamento. João, Paulo e Pedro são os 3 principais volumes teológicos e cristocêntricos do Novo Testamento,
que abordam uma teologia bíblica, uma teologia canônica, com grande proporção e proporcionalidade de temas relacionados ao verdadeiro sentido e amplitude e aplicabilidade do cristianismo, em todas as suas esferas, segmentos, arcabouços e propostas teológicas. Portanto, hoje estudamos um dos principais blocos de ensinos que estão no contexto teológico do Novo Testamento, que são de dentro da carta, das duas cartas de Pedro, 1º e 2º Pedro, e das 3 cartas de João, 1º, 2º e 3º João. Obrigado a todos e foi uma excelente aula e Deus seja convosco.